aquilo que Deus colocou em nosso coração, que o Espírito Santo tem colocado em nosso coração. Eu conversava com alguns irmãos essa semana, a gente estava aqui na rede de homens, que foi uma rede muito abençoada. Você que é casado, homem casado, o seu lugar é aqui na rede de homens, toda primeira quarta-feira do mês. Então é bom, muito bom você estar aqui, ok? E foi assim muito bom, a gente cresceu muito, ouviu um testemunho aqui muito lindo, uma palavra edificadora, e a gente começa a entender que como que a linguagem, a gente vai ampliando a linguagem. E o que mais nós falamos aqui? Ganhar vidas para Jesus e... Então qual é o nosso tema? Vamos lá. Vamos de novo? Amém. Esse é o tema que nós já estamos ministrando. Esse é o terceiro domingo que nós estamos falando sobre esse tema. Ele é extremamente amplo e eu quero abordar algumas coisas hoje com você. Se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, que Deus abençoe sua vida. Você é muito bem-vindo em nosso meio. Se você está aí online também pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E se está nos conhecendo, pode vir comer 1 quilo de sal com a gente para a gente se conhecer. Isso é muito bom. Quando a gente olha para esse tema, nós temos que ter, e eu quero só trazer uma lembrança para você. Nós temos que compreender, vamos lembrar aqui dos outros domingos, ok? Que Deus, quem? Deus, Ele tem um foco na eternidade, amém? Ele tem um foco na eternidade. Nós, seres humanos, que somos pecadores, geralmente temos o foco, pastor Jorge, muito limitado a essa vida aqui. A gente olha muito para esse contexto que a gente vive, essa realidade que a gente vive, que dá aquela impressão de que ou vai passar muito rápido ou não vai. Quando a gente chega depois dos 50, irmãos, você começa a ver que assim, caramba, a vida passou tão rápido, né? Esses dias, estava eu e a Eliana conversando, a Eliana, eu quero voltar até 20 anos, eu quero ter... Foi mesmo, tá? Estava chorando não, estava brincando, né? Eu queria tanto voltar aos meus 20 anos de idade, né? Eu falei, porque o tempo passa para todo mundo, irmãos, né? Estou vendo ali a Fernanda essa semana passou por um livramento, né, Fernanda? Conseguiu virar o carro de cabeça para baixo, mas está aí firme e forte pela graça de Deus. Deus o livrou, né, de um acidente mais grave, o carro capotou, né, com ela, mas está aí, graças a Deus. Estou sentindo que você está meio assim, mas vai melhorar em nome de Jesus. Tá bom? Mas graças a Deus está bem, né? O carro conserta e a gente segue a vida. Então, quando a gente olha assim para a vida, a gente começa a perceber que, puxa, está passando tão rápido. Agora você tenta imaginar a eternidade, né? É impossível da gente, parece que a nossa mente não consegue alcançar ou conceber, a nossa visão é muito ainda frágil, muito pequena para a eternidade. Mas Deus, Ele tem esse foco na eternidade. Ele providenciou Jesus, nós sabemos disso, acabamos de ouvir sobre isso. Isso é algo que você já sabe, eu também, você que está aí online sabe. Jesus veio a esse mundo porque Ele veio nos salvar e é pronto, Ele veio aqui por um propósito para a salvação. E aí, quando nós vamos olhando para as Escrituras, e de Gênesis a Apocalipse, nós olhamos para esse foco de Deus, onde o personagem principal é Jesus, onde Ele é o Senhor e o Salvador, onde o tema principal da Bíblia é a redenção do homem, é a salvação do homem, do ser humano, nós vamos aprendendo a viver isso. O problema é que a igreja, o tempo foi passando, e a igreja institucionalizada, ela começou a viver para dentro de si mesma. Então nós começamos, com o passar dos anos, a criar coisas para suprir nossas próprias necessidades, a suprir, e os pastores e os líderes começaram a trabalhar em cima disso, naquela preocupação de agregar, de ajuntar, de não perder, e a gente começa a viver para suprir e para tentar agarrar, segurar as pessoas, para que as pessoas não saiam, não vão para o mundo, não vão para outro lugar, e começamos a viver isso. Isso não é errado em si, mas por outro lado a gente começa a deixar de lado esse foco de Deus que é a eternidade, que é o propósito maior. E aí nós olhamos para a igreja de Antioquia, lembra disso? Quando pela primeira vez eles foram chamados e intitulados, deram um apelido, né, para aqueles irmãos de cristãos, não foi Deus que deu. E vemos ali de forma muito clara que o propósito vivido deles, aquele propósito que eles viviam, revelava a identidade deles. Então, da forma como eles viviam,
revelou então a identidade. Olha, eles são cristãos. Pela forma que eles estão vivendo, eles estão seguindo a Jesus. É isso que está acontecendo. E a mesma forma também, assim como a identidade que é expressada, eu sou cristão, ela precisa, claro, revelar o propósito na prática. Essas duas coisas caminham juntas. A Bíblia diz que a fé sem obras ela é morta. Então ficar dizendo, eu sou cristão, frequento a igreja, eu vou, e não procurar praticar os ensinos de Cristo, com certeza é uma falácia. E aí começamos a ver como que Deus nos identifica. O que Deus na sua palavra fala sobre nós. Como somos chamados por Deus. Vemos 3 aspectos aqui. 3 títulos que Deus nos deu, entre aspas, né? Ele nos chama de seus filhos, filhos amados. Depois em Romanos nós citamos o texto onde ele nos chama de amados, a mesma palavra que ele usou lá para Jesus, assim como Jesus disse, amai vossos inimigos, a mesma palavra que ele usou, nós tratamos e conversamos sobre isso, e ele também nos chamou de santos. E santos por quê? Porque fomos separados, não para qualquer coisa, fomos separados do mundo para um propósito. Nós não somos diferentes no sentido das pessoas do mundo com os sentimentos que eles têm, das lutas que eles têm, das batalhas, mas existe um propósito maior em nossas vidas. E a partir desse momento, quando tivemos esse encontro real com Jesus, o que aconteceu com a gente? Tudo que diz respeito à nossa vida, aí vem seu lazer, aí vem a sua empresa, aí vem sua família, aí vem seus negócios, enfim, tudo que se diz respeito à sua vida, ela começa a se submeter. Tudo isso está submetida a um propósito maior. Essas coisas estão submetidas a um propósito maior, e esse propósito é cuidar de vidas, é pregar o Evangelho de Cristo, é ganhar vidas para Jesus e cuidar bem dessas pessoas. Hoje, eu quero ampliar um pouquinho a visão dessa missão, desse propósito. E eu quero tentar ser breve com você, vou tentar ser breve com você. Eu peguei o papel e eu fiz o seguinte, eu vou tentar escrever aqui alguns aspectos, alguns pontos da nossa vida que nós precisamos para executar qualquer coisa. Então imagine você, se alguém puder lá escrever, eu vou citar esses pontos e alguém vai escrever lá e vai colocar na tela aí, ok? Então essas coisas que eu vou citar para vocês é uma experiência minha, amém? Eu vou citar isso para você, eu parei, fiquei pensando sobre isso, a gente pega a experiência de vida, pega as experiências, né, que nós já tivemos em muitas coisas na vida, e apontei. Então, todo projeto na vida, na minha opinião, exige alguns aspectos. E eu vou citar para você esses aspectos. Primeiro, tudo que você vai fazer na vida precisa de um projeto. Diga comigo, projeto. Então, tudo que você faz na vida precisa de um projeto. Segundo, capacitação. Pode falar. Segundo, capacitação. Terceiro, que eu aprendi na minha vida, ok? Tudo que você vai fazer na vida, você precisa de um projeto, você precisa de capacitação. Terceiro, você precisa de mentoreamento. Pode repetir, então. Já que vocês querem repetir, vamos repetir, vamos lá. Mentoreamento. Quarto, foco. Eu preciso de foco. Quinto, eu preciso de ajustes. Eu preciso estar aberto aos ajustes, à renovação, ao renovo. Sexto, responsabilidade. Amém? E sétimo, perseverança. Você anotou? Não. Você anotou nada, você vai... Alguns anotaram, isso aí, parabéns. Viu? Tem gente lá também que está online e está anotando. Se você quer alcançar coisas na sua vida, coloque em prática essas 7 coisas. Tudo que você vai fazer na vida, coloque em prática essas 7 coisas. Você não vai errar. Você não vai errar. Tem gente querendo chegar a um lugar que ele não sabe aonde ele quer chegar. Porque ele não tem um projeto, ele não tem um plano, ele não tem absolutamente nada. Tem gente que quer chegar a um lugar, mas ele não sabe nada a respeito. Como ele vai chegar num lugar que ele não sabe nada, absolutamente nada a respeito? Tem gente que quer alcançar algo, mas não tem foco, ele
se desvia, ele se distrai. Tem gente que não está aberto aos ajustes, ele não consegue passar por um processo de renovo, estar aberto a um processo de renovo, onde às vezes aquele passo que ele está dando, que ela está dando, precisa haver uns ajustes, uma poda. Tem gente que não se abre para isso, tem gente que é fechado para isso. Ele não se permite fazer esse ajuste, ter alguém para dizer, isso aí precisa melhorar, isso aí precisa ser ajustado, isso não está legal. Esses planos precisam acontecer, essas coisas precisam acontecer. Sexto, é preciso, tem gente que tem tudo isso, mas não tem responsabilidade, não tem a consciência da responsabilidade, que é aquilo que ele está fazendo. E sétimo, a perseverança. E quando nós olhamos para a Bíblia, queridos, é muito prático, porque tudo isso eu tirei da Bíblia. É a questão da vida que a gente aprende, e na Bíblia nós vemos claramente isso, para você executar coisas na vida. Quando nós olhamos para a Bíblia, você quer ver? Mateus 28, 19 e 20. Olha só o que está escrito lá. Mateus 28, um texto muito conhecido da palavra de Deus. Mateus 28, 19 e 20. Está escrito assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aleluia. Está de maneira muito clara para nós o primeiro aspecto, que é o quê? Projeto, plano, missão. Jesus deixou para nós um projeto de vida, um plano, uma missão. Em indo, façam discípulos. Em indo, façam discípulos. Em indo, façam discípulos. Foi justamente isso que eu conversava até com o Bruno aqui hoje, e ele falando, pastor, como que é interessante a gente começa a trabalhar nessa questão terapêutica, e como que as portas se abrem para o relacionamento com pessoas que a gente nunca imaginou, e a gente pode chegar a essas pessoas e podemos ajudar essas pessoas que estão hoje vivendo sem esperança pela situação que elas estão vivendo, pelos traumas que elas estão vivendo, pelas guerras que elas estão vivendo, e nós podemos alcançá-las. Então, quando eu tenho um projeto e ele submete tudo a minha vida, eu estou fazendo, vou dar só esse exemplo do Bruno, eu estou pegando isso aqui que Deus me deu, essa capacitação terapêutica, e estou submetendo isso a um propósito maior. Eu estou lá trabalhando, eu estou recebendo meu salário, eu estou fazendo aquilo, eu vou ganhar para isso, mas existe um propósito maior nisso. E esse projeto já está na Bíblia. Indo, façam discípulos. E aí quando a gente olha para a capacitação, vamos para Atos capítulo 1, versículo 1 a 8. Atos capítulo 1, versículos de 1 a 8. Olha o que está escrito aí. Atos 1, de 1 a 8. Em meu livro anterior, Teófilos, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes a respeito, acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Ele estava falando de quem? Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo é a nossa capacitação. Aleluia. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso chama-se capacitação. Deus nos deu um propósito, mas Ele não nos deu somente um propósito, Ele nos deu a capacitação. E eu vou dizer algo para você importante, teologicamente falando. Tem gente dizendo: Jesus, Espírito Santo vem. O Espírito Santo ele não vem, ele já veio. Ele já veio. Ele já habita em você. Se você é lavado pelo sangue de Cristo, o Espírito Santo, ele já habita em você.
Tá bom, pastor, mas o que eu faço agora? Eu preciso permitir que Ele, como se eu precisasse permitir, né? Mas eu preciso estar linkado à vontade do Espírito para que Ele me use com poder para cumprir esse propósito. Com poder para cumprir esse propósito. E aí eu pergunto a você, como Ele vai fazer isso? Usando os dons ministeriais. Do alto virá, o Espírito Santo derramará sobre você. Ele já habita em você. O que Ele quer fazer agora? Ele quer encher você. Ele quer encher você, meu irmão. A ponto de você ter esse poder, esse dunamis sobre a tua vida. Aleluia. Terceiro, Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Vamos rapidinho aí. Efésios 4, de 11 a 16. Diz assim, amém? Encontramos? E Ele designou alguns para apóstolos, outros para, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Isso chama-se mentoreamento, discipulado, que ele vai acontecendo. E essa engrenagem, ela precisa e está funcionando plenamente. Isso se dá por esse discipulado pessoal, pela comunhão da igreja. É a igreja ajustada, alinhada, unida. Esses 5 ministérios geram isso. Então é você sendo discipulado, eu estando aberto ao mentoreamento. A pessoa que não está aberta ao mentoreamento, a pessoa que não se permite ser discipulada, ela não alcançará os objetivos pelos quais Deus estabeleceu para a sua vida. Não vai acontecer isso. Em um certo momento vai haver um bloqueio, vai haver uma trava, vai travar, você vai parar, você não vai chegar aonde você deseja. Por quê? Porque você não está aberto, você não está aberta ao mentoreamento, ao discipulado. Hebreus capítulo 12, versículo 2. O que diz Hebreus capítulo 12, versículo 2? Hebreus 12, 2 diz assim: tendo os olhos fitos em Jesus. Hoje não colocaram os versículos aí, né? Tem alguém perdido aí? Não, né? Então vamos lá, pode colocar os versículos aí se quiser, para ajudar o pessoal. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olha só o que ele está dizendo. É preciso ter foco. Existe um objetivo claro em nós. Nós já temos isso. E por que o foco é importante? Porque a distração é uma arma do inimigo. A distração é uma arma do inimigo. Ele vai te distrair com alguma coisa. Ele vai tirar você do propósito, da meta. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Paulo está falando aqui ao seu filho na fé, Timóteo, dizendo: olha só, você tem que estar aberto aos ajustes, você tem que entender esses ajustes. Você recebeu algo do Senhor. Paulo está chamando a atenção do seu filho na fé, que já era um pastor, dizendo assim: você está passando um processo e você precisa ajustar as coisas na sua vida. Se eu e você, se você, eu, não estamos abertos aos ajustes, geralmente realizados através do discipulado, da ministração da palavra, das escolas que nós temos, do discipulado pessoal, como eu já falei, das redes, das células, você não alcançará os objetivos.
Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, 1 Coríntios 9, 16. Contudo, Paulo falando, quando prego o evangelho não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o evangelho. Paulo tinha uma consciência clara da sua responsabilidade. Está aí o ponto 6, para você alcançar seus objetivos na vida. Se você, não tiver a consciência da responsabilidade, você vai ser um frequentador de igreja. E por último, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Perseverança exige de nós fé, esperança e amor. Na vida cristã, exige de nós fé, esperança e amor. Sem isso, você não consegue perseverar. Se você não tiver fé, se você não visualizar o futuro com esperança e o amor não envolver a sua vida, você não persevera. Você vai abandonar. Deixa eu lhe dizer algo muito importante nesses pontos e sobre esse tema, ganhar vidas para Jesus e cuidar bem delas. Uma coisa que eu aprendi na vida cristã é que nós somos geradores de oportunidades. Guarde isso e anote isso. Você é um gerador de oportunidade. Diga assim: eu sou um gerador de oportunidades. O que você está fazendo quando você convida uma pessoa para uma celebração? O que você está fazendo? Vamos lá. Quando você convida alguém, vamos lá no culto comigo, vamos na célula comigo. Você está fazendo o quê? Você está dando uma oportunidade à pessoa. Tem muita gente que acha ganhar vidas para Jesus é no dia do evangelismo pegar um folhetinho e ir para a rua e entregar o folheto à pessoa. Beleza, isso pode ser feito. Você está gerando oportunidade. Nós temos que ter a consciência de que nós somos geradores de oportunidades. Nós não somos sustentadores de situações que as pessoas querem continuar a viver. É diferente. Por exemplo, a todos nós foi oferecida a oportunidade de salvação, de libertação e transformação. O que nós fizemos? Te foi oferecida a oportunidade de salvação, sim ou não? De libertação, sim ou não? De transformação. O que você fez? E aí o que você fez quando te ofereceram isso? Você aceitou. E aí, quantos anos faz isso? Jefferson. 9 anos já? Misericórdia, estou ficando velho. Já, cara? Mais ou menos 9 anos atrás, ofereceram a ele uma oportunidade. E ele abraçou essa oportunidade. Nós somos geradores de oportunidades. Agora, ele poderia ter feito escolhas diferentes na vida dele. Eu hoje estava no Facebook lá vendo algumas coisas e de repente eu fui lá no Messenger, né? E tinha lá um jovem falando assim: e aí, pastor, como que você está? E aí, pelo nome, eu falei: será que é fulano? Não vou falar o nome, é claro. E eu falei: fala, campeão, graça e paz, tudo bem? Ele, mais ou menos e tal. Ah, pastor, queria falar com o seu negócio. O que foi? Pode falar. Ah, porque eu estou vivendo nas drogas. Um jovem que estava conosco aqui há alguns anos atrás, na época da quadra, depois acho que chegou a frequentar aqui. Eu estou vivendo nas drogas. E eu falei: e aí? O que você quer fazer? E comecei a conversar com ele a respeito disso. A mesma oportunidade que ele teve lá atrás, o Jefferson também teve. A mesma oportunidade que ele teve lá atrás, você também teve. Nós somos geradores de oportunidades. Eu não posso, queridos, transformar a vida de ninguém. Eu não posso transformar a sua vida, eu não posso transformar a sua vida. Mas eu posso gerar a você a oportunidade de transformação. Quando nós falamos de ganhar vidas para Jesus e cuidar bem das pessoas, não significa que eu vou apoiar atitudes que ela está tomando longe dos princípios de Deus. Não, eu vou dar a essa pessoa
a oportunidade de mudança. Mas se ela quiser tomar um rumo diferente, é uma escolha dela. Eu não posso eu não posso salvar o casamento de ninguém. Eu não posso salvar o casamento de ninguém. Mas eu posso apresentar ao casal oportunidades para salvar o casamento. Eu não posso tirar alguém das drogas, mas eu posso apresentar oportunidades para sair das drogas. Cuidar bem das pessoas é dar a elas a oportunidade de transformação. Se elas responderem positivamente, amém. Se elas responderem negativamente, amém. Lamentamos. Porque nós somos proclamadores. Nós somos geradores de vida. Você quer ver? Vou pegar de surpresa, tá bom? De surpresa hoje. Calma, não vai ser você. Mas vai ser você, Débora. Quem conhece Débora aqui? Levanta a mão, Débora. Levanta a mão você, Débora. Fica de pé aí, Débora. Puxa. Poxa nada. Você não conhece a Débora? Quando você se converteu, fala aí pra gente, quanto tempo foi? Uns 18 anos. 18 anos atrás. Caramba, o tempo passa rápido, né? Se você está velho, imagina, gente, né, Helena? Mas vamos lá, 18 anos atrás. Nossa filha adotiva, né? Coração. E aí, Débora, você conhecia quem? Aqui na igreja, na época, foi? Lívia, ela que me evangelizou. Foi a Lívia que te evangelizou. Que bênção, né? Hoje é advogada, né? Advogada hoje. A Aline também você conhecia? Conhecia, mas não daqui. Do outro terreno, né? Do outro território. Cadê a Aline? Acho que ela está lá na rede infantil. Ela é líder de crianças, né? Hã? Está arrumando a cantina. Aí você conhecia a Aline, lá do mundo, né? Do mundão mesmo. Do mundão mesmo. Mundão. Ok. Bota mundão nisso, né? O que você fez com essa oportunidade? Fala pra gente. Agora segura o microfone. Microfone. Então, assim, eu agarrei com todas as minhas forças. E eu me entreguei, né? Me entreguei e me derramei aos pés de Jesus. E não me arrependo, porque Deus transformou a minha vida, né? Deus transformou a minha história. Eu falo que hoje eu sou literalmente uma nova criatura. Né? Não vou chorar, não, gente. Ela não vai ser hoje que você vai contar tudo, porque ela tem um testemunho que eu acho que você deveria ouvir. Mas você vai ter oportunidade de ouvir. Pode sentar, muito obrigado. Senão você vai... Quando você olha, por exemplo... Vamos lá, William, vem cá, que você é mais pertinho. Chega aqui. Fala pra gente, William, como aconteceu isso aí na sua vida? Quem gerou essa oportunidade em você? Para você, né? Para se converter a Jesus. Como é que foi isso? Eu comecei a visitar uma igreja, né, porque um amigo de infância, começou a visitar essa igreja também. Ele não me convidou, eu que me convidei. Falei, onde é que é a igreja? Ali no Raul Veiga. Tá. E que dia que tem culto? Aos domingos. Tá. Que horas que é o culto? Eu perguntando para ele, né? Ele meio que de agente secreto, né? De novo convertido, 007. E aí ele pegou e falou, né? O dia, o local, o horário. E eu apareci sem um convite, né? E isso tem 20 anos atrás. E aí, né, acredito que eu, como a maioria que está aqui, já teve uma experiência com o Senhor, e o Senhor tem transformado a minha vida. Né? Transformou, né, já de uma forma grandiosa, mas essa evolução e transformação ela vem acontecendo ao longo do tempo, né, com cada um de nós, porque ninguém que está aqui é perfeito, né, e eu primeiro da fila. Então, estamos aí nessa construção e nessa evolução. Né?
Amém? Se eu fosse dar o microfone para você contar o que Jesus fez, o que a gente percebe é o seguinte, queridos, Deus, Ele gerou a oportunidade para nós. E nós somos essas pessoas que vão gerar. Lembra quando aqueles 4 amigos se uniram, e não eram só 4 amigos, se você ler o texto lá em Marcos, você vai perceber que era um grupo grande de amigos que pegaram aquele homem que era enfermo, e 4 daqueles homens que pegaram aquele local e juntaram os amigos, abriram o telhado e levaram aquele homem até quem? Jesus. E aquele homem foi curado pela fé daqueles amigos. O que aqueles amigos fizeram? Eles foram geradores de uma oportunidade de transformação. Nós precisamos nos levantar como essas pessoas que são geradores de oportunidades. Quando você simplesmente convida alguém, você está gerando uma oportunidade. Simplesmente você convida, vamos lá na célula, vamos lá na rede, vamos comigo lá na igreja. Talvez você não tenha aquele ímpeto e talvez aquele preparo, e talvez aquela experiência para abrir a Bíblia e começar a pregar, porque a gente acha que é assim que vai acontecer. Mas simplesmente se você convidar, você pode mudar a vida de uma pessoa. Nós estamos falando aqui de 2 pessoas que uma falou há 18 anos atrás, tem gente aqui que não tem 18 anos. Há 20 anos atrás, tem gente aqui que não tem 20 anos. O que elas fizeram? Pegaram essa oportunidade que Deus deu, agarraram-se, e aí você pensou, mas foi fácil? Foi fácil, William, chegar até aqui? Foi fácil, Débora, chegar até aqui? Não é fácil para ninguém. Não é fácil para mim, não é fácil para você, e nós podemos proporcionar isso. Como? Quando a gente se deixa ser usado pelo poder do Espírito Santo. Quando você tem um projeto, quando você busca essa capacitação, quando você se dobra ao mentoreamento, quando você tem foco, quando você está aberto aos ajustes, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar aquilo, eu preciso ouvir isso, quando eu tenho a consciência da responsabilidade, quando eu ando em perseverança, eu me torno um gerador de oportunidades. E existem pessoas, queridos, que eles não vão conseguir, tem gente que não tem forças. Conversava com um irmão essa semana, ele veio aqui a rede de homens, um senhor que está aqui frequentando, de vez em quando ele está aqui no culto, às vezes ele não pode vir, ele mora bem distante daqui. Qual o nome dele, irmão? Cleonilson. E ele me contando aqui, ele viveu 15 anos na rua, já falei aqui, né? Viveu como andarilho mesmo, 15 anos. E depois de idas e vindas, ele abriu o coração para Jesus, ele está começando a vida de novo. E ele contava para mim, queridos, que ele foi empresário. Ele me contando um pouco. Sabe como eu conheci isso? Eu peguei quarta-feira assim, Emilson, você está precisando trabalhar? Tô. Vem aqui, tinha uns blocos de tijolos ali, vem aqui trabalhar, eu vou pagar sua diária e vou pagar seu almoço, porque às vezes ele não tem comida, né? Mesmo, ele não... E a gente ajuda aqui com cesta básica, estamos ajudando nesse processo. Nós estamos fazendo o quê? Estamos gerando uma oportunidade. Eu falei para ele, aproveite essa oportunidade. Agarre-se a ela. Porque se você já teve muitas na vida, escaparam. É a hora de mudança. E ele começou me contando. Ele tinha uma empresa, queridos, ele era um empresário. Ele me contando, ele vai contar esse testemunho aqui no futuro. Ele e seu pai, eles construíram juntos aquela Via Lagos, a empresa deles, pra você ter uma ideia, construiu parte da Via Lagos. Como que a pessoa chega nesse estado? O que é isso? São as oportunidades que vêm até do inimigo e que mergulham nessas oportunidades que o inimigo dá, e a vida não termina porque não terminou desse jeito. E não vai terminar em nome de Jesus. Então, se você está me ouvindo hoje, é porque Deus está te dando uma oportunidade. A gente está aqui hoje, queridos, é a oportunidade que Deus está nos dando para quê? Para dar um toque na gente, para dizer assim, ô, igreja, acorda. Eu já tenho uma missão.
já tem a capacitação, você já tem o mentoreamento. Vocês precisam colocar o foco, vocês precisam se ajustar, você ter a consciência da responsabilidade, vocês precisam perseverar. Se isso não estiver em nossa mente, em nossa consciência de forma clara, e eu perseverar nisso, eu não alcançarei nenhum propósito, seja na vida, ou seja naquilo que Deus tem. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um gerador de oportunidades. Você, líder, foi chamado para isso, você, cristão, foi chamado para isso. Você é um gerador de oportunidades, você vai mudar histórias. Quando você der a chance às pessoas de mudar, apresentando a elas a oportunidade. Você não vai fazer o que elas têm que fazer. Eu não vou fazer o que elas têm que fazer. Eu não vou escolher o que elas têm que escolher. Vai chegar um tempo, mãe e pai, que seus filhos escolherão os seus caminhos. Mas você sempre vai poder dizer, eu te dei oportunidade. Eu te dei oportunidade. Porque nós somos geradores de oportunidade. Sabe o que eu desejo hoje, queridos, de coração nessa igreja, com esse tema que a gente está ampliando um pouquinho a visão, é que esse poder do Espírito Santo que foi dado a nós, seja renovado em nosso coração. Ele disse, fiquem esperando, porque do alto virá o poder. Do alto virá o poder. O poder já veio. O poder já veio. Tem gente ainda levantando a mão para o alto, dizendo, Espírito Santo, vem sobre mim. Ele já está batendo na porta ali. Eu já estou aqui, filho. O que você está esperando? Eu já estou aqui. Você está esperando o quê? Que o anjo desça do céu? Você está esperando o quê? Calabacheia sobre a sua vida? Você está esperando o quê? Rodar no Espírito? Você está esperando o quê? Jesus está dizendo, vá lá, pregue, anuncie, seja um gerador de oportunidades. Faça acontecer. Porque as coisas vão mudar quando você agir. Eu peço ao Espírito Santo que nos renove, queridos. Que esse poder seja renovado em nós. O Espírito já está aqui. Eis que estou à porta e bato. Ele fala à igreja, se a igreja abrir, eu entro e vocês vão cear comigo. Vocês vão ser supridos por mim, tudo o que vocês precisam. Para quê? Para cumprir o propósito. Queridos, você e eu precisamos ser renovados nisso. O diabo tem nos distraído, o diabo tem conseguido colocar em nós objetivos muito bons, importantes e legais, mas nós precisamos submetê-los. Tudo que nós queremos, precisamos submeter à vontade do Pai. E o que eu quero hoje é pedir ao Espírito Santo, Senhor, eu queria dar mais tempo para os testemunhos hoje, mas não vai ter tempo para isso. Talvez outro domingo a gente passe por isso. Mas o que eu quero pedir a Deus, a começar em mim, que renove esse dunamis sobre a minha vida. Que renove, sabe por quê, querido? Eu posso pregar aqui 1000 pregações sobre esse tema. Mas se não tiver o dunamis de Jesus, se não tiver o poder do Espírito Santo, se não tiver essa unção do Espírito sobre a nossa vida, você vai poder ter todo o conhecimento, vai saber todos os aspectos sobre alcançar propósitos na sua vida, mas você não vai ter o poder que vem do alto. E é o poder que vem do alto que mobiliza cada um de nós, que age em nós de maneira extraordinária e faz a gente viver coisas que nós nunca vivemos na vida. Eu queria que você pegasse a mão da pessoa que está do seu lado, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse essa pessoa, em nome de Jesus. Agora pode soltar a mão dela. É só para você levantá-la. Mas por quê? Porque você é um gerador de oportunidade. Só para isso. Você é um gerador de oportunidades. Hoje eu vou ser bem direto aqui, irmãos. Quantas oportunidades você já teve? O que você fez com elas? Eu já tive muitas oportunidades na vida. Oportunidade de fazer a faculdade lá bem cedo, e eu não aproveitei essa oportunidade. Fui fazer depois. Oportunidade passa, irmão.
não volta mais. Geralmente não volta mais. Mas hoje é dia de renovo. Sabe aquela música Renovar, do Renovo? Não, aquela que você compôs, Renova. Hoje é dia de renovo, irmãos. E essa capacitação vem do alto. Vem do Espírito que está à porta e bate. Para renovar você. Tem que começar em você, meu irmão. Não seja o juiz de outros, não. Seja de você mesmo. Não fique pensando, é fulano, é cicano, é beltrano. Não, sou eu. Sou eu que preciso disso. Eu preciso renovar isso em minha vida. E essa unção vem do alto. Vem do Espírito Santo. Vem daquele que tem todo o poder. Ele nos chamou por um propósito. E Ele vai e te fez, na verdade não vai, mas Ele te fez um gerador de oportunidades. Lá no seu trabalho amanhã, você vai ter oportunidade de pregar o Evangelho a alguém. Você vai dar oportunidade às pessoas de mudança. Você vai estender a mão a quem precisa. Você vai dar alimento a quem necessita. Você vai ensinar os caminhos a alguém. Você vai dar direção àquele casamento que está falido. Você vai dar direção àquele jovem que talvez esteja mergulhado nas drogas. Você vai ser um gerador de oportunidades. Você já é um gerador de oportunidades. Hoje eu quero ser direto com você, meu irmão. Hoje eu quero orar por tua vida aqui na frente hoje. Se você quer isso. Se você quer um renovo na sua vida. Renovo de poder. Poder que vem do alto. Poder como dunamis. Aquele que você um dia buscou. Aquele que você um dia recebeu. Eu queria que você viesse aqui à frente. Eu quero orar por sua vida. Eu quero impor as mãos sobre você hoje como uma doutrina bíblica. E pela imposição de mãos, não é que o poder vem de mim, nada disso. Não. E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para capacitação, para o preparo. Há uma unção, queridos, nisso. Eu tenho que visualizar o projeto. Eu preciso da capacitação. Eu preciso de mentoreamento. Eu preciso me abrir a isso. Eu preciso ter foco. Eu preciso aprender a estar aberto aos ajustes. Eu preciso ter a consciência da responsabilidade. Eu preciso perseverar. Eu te chamo aqui à frente hoje em nome de Jesus. Eu te chamo, você que é pastor, você que é líder de célula há tanto tempo, você que é discipulador há tanto tempo, você que frequenta essa igreja há tantos anos, você que está aqui há um mês, você que está aqui há 15 dias, você que está aqui há uma semana, você que está aqui hoje pela primeira vez. Eu convido você agora, você está aqui pela primeira vez, eu chamo você agora. Eu chamo você agora, se você está aqui pela primeira vez. Se você colocar esses aspectos, você vai alcançar os propósitos. Você vai alcançar os objetivos.